Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja agindo entre nós, Senhor, com liberdade. Que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, Senhor. Que os nossos olhos se abram, Senhor, para que possamos ver as maravilhas do Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Fale para o seu irmão assim: existe uma importância dos seus olhos serem abertos. Amém? Esse é o tema que eu gostaria de falar sobre hoje. A questão da importância dos nossos olhos serem abertos. Ah, mas os meus olhos já são abertos, eu já enxergo, né? Mas são os olhos espirituais. Amém? Então você que está em casa também, ore para que os seus olhos sejam abertos. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Amém? Até aqui por enquanto. Então nós tínhamos aqui uma situação onde o rei da Síria queria atacar Israel, e eles planejavam algo, né? O inimigo muitas vezes planeja algo contra nós, quer nos colocar armadilhas, nos armar ciladas, mas o Senhor sempre nos livra, amém? É só nós clamarmos o sangue do Senhor Jesus Cristo e Ele nos livra. E aqui Deus também estava livrando Israel através do profeta Eliseu. Então toda vez que era armado uma cilada, toda vez que eles armavam de atacar, toda vez que eles montavam a estratégia, Eliseu avisava o rei de Israel, e eles se desviavam dali aonde eles iriam receber aí aquela armadilha. Mas o rei da Síria não se contentou com isso, e se enfezou e falou assim: mas quem que é dos nossos? Ele acreditava que alguém estava, né, o famoso dedo duro, né? Ou tinha um espião ali de Israel. Quem dos nossos? Quem que está contando para o rei de Israel? Então eles estavam ali preocupados e querendo descobrir quem que estava contando, porque eles armavam a cilada, Eliseu ia lá e contava. E o versículo 12 diz assim que: e disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo.
E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então ali foram lá e avisaram ao rei, falaram assim, olha, não é nenhum dos nossos não, nós descobrimos aí como que eles descobrem, como que eles conseguem saber qual é a armadilha. É um tal de profeta Eliseu. O profeta Eliseu era conhecido na região. O profeta Eliseu, ele fazia milagres, ele fazia curas. O profeta Eliseu ressuscitou morto. O profeta Eliseu, ele foi aquele homem que eles tinham perdido o machado, ele jogou o graveto, o machado subiu e ele bateu com o seu manto no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. Era um homem muito usado por Deus e ele era conhecido. E além disso, ele conseguia se antecipar e ouvir aquilo que o rei tramava contra Israel. Ele conseguia e ele avisava. O Senhor sempre nos avisa, o Senhor nos avisa aquilo que nós precisamos saber para nos desviar dos perigos que Satanás ele tem contra nós. E aí o rei falou assim, não, mas espera aí, nós vamos pegar esse Eliseu. Aonde ele está? Descubram aonde ele está. Descubram aonde o profeta Eliseu se encontra. Olha, ele está em Datã. Então vamos lá levar um grande exército. Fala assim, um grande exército. Né? Então tinha um grande exército para pegar um profeta, que provavelmente não sabia muito manusear uma espada. Um profeta que não tinha ali seguranças, não tinha ali uma estrutura de um exército protegendo, ele não estava lá protegido ali em Samaria, onde estava o exército mais forte ali do rei de Israel. Ele estava ali, numa cidadezinha, ele e o seu moço. E eles cercaram, a Bíblia diz que eles cercaram a cidade. Fale para o seu irmão, para a sua irmã assim, o inimigo pode te cercar, mas o Senhor te guarda. O guarda de Israel não dorme e ele te guarda. Nós falamos aqui, foi cantado, louvado aqui na primeira música. E eu lembro que uma das irmãs que estavam cantando, não sei se foi a irmã, falou que, acho que foi, acho que foi você que falou, que o Senhor, que nós, na guerra, o Senhor guerreia por nós. Foi você que falou, né? Que o Senhor guerreia por nós. Então o Senhor guerreia por nós. Fale para o seu irmão, o Senhor guerreia por ti. O Senhor guerreia por nós. O Senhor é maravilhoso e Ele guerreia por nós. E aqui eles rodearam a cidade com um exército grande. Porque o rei da Síria falou, se eu pegar Eliseu, eu acabo com Eliseu, prendo Eliseu, ele não avisa mais o rei de Israel e nós vamos dominar lá Israel. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Não? Ai meu senhor, o que faremos? Então Geazi, que era um moço, e quem era Geazi? Geazi era um moço que acompanhava ali o profeta, era o auxiliar ali do profeta. Quando a gente fala em auxiliar, parece que é uma pessoa que é um qualquer, né? Mas não é, ele não era um qualquer, ele era um homem de Deus. Não foi à toa que eu comecei lendo, que eu errei aqui e comecei lendo o capítulo 5, no versículo 20, que diz aqui, ó, então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. É um homem de Deus. Ele fez lá seus erros depois, mas ele era um homem de Deus. Quem era Geazi? Era um homem que acompanhava ali o profeta. Ele tinha unção, tinha graça de Deus. Ele era importante, você sabia que era importante ou não? Quem vai falar com o rei, quem conversa com o rei é importante ou não? O rei conversa com qualquer um? Não, né?
Então, um soldado qualquer lá não conversava com o rei. Quem conversava com o rei era o general. E se você ir no capítulo seguinte, você vai ver que Geazi conversava com o rei. E o rei perguntava para Geazi assim, me conta aí o que Eliseu está fazendo. O rei queria saber o que Eliseu e Geazi conversava com o rei e contava ao rei os feitos de Eliseu. Então não era um homem qualquer. Não era um homem sem visão. Ele já tinha visto muitas maravilhas que Eliseu tinha feito. Ele sabia com quem ele andava. Ele sabia quem era o Deus de Eliseu, que também era o Deus dele. Sabia que era poderoso. Então não era uma pessoa qualquer. E mesmo assim, ele ficou com medo. Põe a mão no seu coração. Fala assim, o Senhor vai me tirar todo o medo. O Senhor vai me abrir toda a visão. Amém, irmãos? Muitas vezes você é corajoso, você vê coisas, mas às vezes alguma coisa vai lhe travar. Alguma coisa parece que te assusta. Muitas vezes você enxerga algumas coisas, mas precisa enxergar outras. E nesses dias o Senhor quer nos abrir a visão. Mas nós temos a visão aberta espiritualmente, mas o Senhor quer que nós vejamos mais além. O Senhor quer que nós consigamos enxergar tudo no mundo espiritual. Porque isso vai nos trazer benefício. Isso vai ajudar com que a gente consiga passar esses dias maus. São dias maus, sim. Mas com o Senhor e com a visão aberta, sabendo aonde pisar, sabendo por onde ir, sabendo o que tem disponível para nós, nós vamos seguir mais adiante. Então o moço, ele se espantou, ele olhou aquele exército e ele falou, poxa, só estou eu e Eliseu aqui, eles vieram nos pegar, com certeza. Estamos cercados, era um grande exército, não era meia dúzia de soldadinho, não, eram soldados fortes. Eles não estavam ali brincando, de certo já estavam com espada desembainhada, de certo já estavam ali, onde é que está esse Eliseu? Nós viemos pegar, onde é que ele está? Né? Em volta da casa, em volta da cidade, era muita gente. Às vezes você vê 2, 3 pessoas armadas, você já fica assustado, você imagina um exército para pegar você. Então, ele ficou com medo, ele se espantou, ele falou, ai meu Deus, o que nós vamos fazer? E é normal isso. E ele disse, né? Eliseu disse, não temas. Fale para o seu irmão, não temas. Não temas, não temas, em nenhuma situação, não temas. Às vezes a gente vê pessoas que têm coragem, têm ousadia, mas tem alguma situação que ele fica. O pastor Tiago falou aqui, tem pessoas que estão temendo a Covid. Uma coisa é você cuidar, outra coisa é ter medo. Se Deus me levar pela Covid, glória a Deus, eu estou no lucro. Diz que morrer é lucro. Vou para a glória, eu sei para onde eu vou. Mas eu tenho um plano que eu tenho que fazer ainda, que Deus preparou para mim e me deu um propósito aqui na terra. Você tem um propósito aqui na terra, você não vai morrer de Covid. Você não vai tentar o Senhor de sair sem máscara e ficar na multidão das pessoas. Você tem que cuidar. Mas cuidar é uma coisa e ter medo é outra. Cuidar é uma coisa e ficar preso numa situação é outra. Se o Senhor mandar você orar por alguém, ore. Se mandar falar do Senhor, fala. Se o Senhor me mandar ir lá no hospital, eu vou lá no hospital. Eu não tenho medo. O que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Fala assim, eu peço, Senhor. Fala assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja.
pergunta. Geazi andando com Eliseu, ele era o líder dele. Confiava em Eliseu, sim ou não? Sim ou não? Geazi não precisava confiar só em Eliseu? Bom, meu senhor, se o senhor está dizendo que são mais os que estão conosco do que eu estou vendo, eu vou acreditar. Não seria isso o normal ou não? Sim ou não? Mas as coisas não são assim. As coisas não são assim. E o Senhor sabe disso. E Eliseu sabe disso. E Eliseu, eu estava ali no louvor e os céus estavam abertos. Olha que tremendo isso, né? No louvor os céus estavam abertos. E eu estava com a visão aberta do mundo espiritual. E o Senhor foi me mostrando algumas coisas que não estavam preparadas para falar. Mas como o céu estava aberto, o Senhor amplia a visão. E ampliar a visão é uma bênção. Diz assim, a ampliação da minha visão é uma bênção. Então olha que bênção. E o que eu vi? Eu vi o momento que Elias foi levado aos céus. O que aconteceu no momento que Elias foi levado aos céus? Olha que tremendo isso. Eliseu ficou colado em Elias, coladinho. Elias foi em várias cidades e Eliseu falou, eu não te largo. Eles sabiam que Elias ia ser levado aos céus. Ele sabia que Deus ia levar Elias. E Eliseu sabia que ele era o moço de Elias, ele era o segundo ali. Ele ia receber a unção de Elias, ele ia ficar no lugar de Elias. Eliseu era o auxiliar de Elias. E Eliseu por nada largou, por nada ele largou Elias. Ele falou assim, eu vou grudar nele, eu vou grudar. E quando estava próximo, bem próximo da subida de Elias, Eliseu falou assim, meu pai, eu quero dupla unção. Ou seja, eu quero fazer o dobro que você fez. Elias falou para ele o quê? Coisa difícil você está me pedindo. Coisa difícil. Mas, se você me ver subindo, vai ser te dado dupla unção. Se você me ver subindo, eu acredito que Eliseu, se estava com sono, despertou. Ficou com o olho bem aberto e não tirava o olho de Elias, porque ele queria muito a dupla unção. Você quer fazer a obra que o Senhor tem completa aqui na terra? Fique com os olhos bem abertos. Fique com os olhos bem abertos. E Eliseu viu Elias subindo e recebeu a dupla unção. Então Eliseu sabia da importância dos olhos abertos. Eliseu sabia que existia uma importância de ver as coisas, de nós enxergarmos o sobrenatural, de enxergarmos aquilo que os outros não enxergam. Ele tinha esse valor, ele sabia a importância disso. Senão ele só ia falar. Elias podia ter falado para ele, tá bom, já que você quer dupla unção, você pediu, então vou te abençoar aqui com dupla unção. Não, se você me ver, olha a importância da visão, olha a importância do foco, de nós ficarmos olhando, de nós ficarmos atentos. Nós precisamos ficar atentos a todas as coisas, precisamos ser competentes na obra de Deus, competentes na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus com profundidade. É necessário. Isso é visão. A visão nos aprofunda as coisas. E Eliseu sabia disso, porque ele já tinha passado por uma situação onde ele viu o quão importante era que a sua visão espiritual fosse aberta. E nós estamos falando aqui da visão espiritual, não de uma visão natural, de uma atenção espiritual
que é muito superior do que detalhes. Tem pessoas que têm uma audição mais forte do que a visão. Tem outras pessoas que têm uma sensibilidade mais forte do que a visão, do que a audição. Mas aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma visão espiritual, de enxergar aquilo que os outros não enxergam, de caminhar nesses dias num sobrenatural de Deus, não num natural, mas num sobrenatural de Deus. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vocês imaginam isso? Uma coisa é Eliseu falando, olha, nós estamos aqui, né? É normal isso, Deus sabe disso, por isso que Deus atendeu ali o pedido de Eliseu e abriu os olhos do moço. Uma coisa é você estar ali num momento de oração, que nós estávamos lá, no momento de oração lá, sexta-feira, no monte. Estávamos lá no monte, estava uma bênção, né, pastor Tiago? Uma bênção lá. Uma bênção. Uma coisa é nós vermos anjos espiritualmente assim, mas sem enxergar. E eu falar assim, olha, estou vendo anjos. E todo mundo acreditando no que eu estou vendo, mas não estão vendo. Outra coisa é a hora que todo mundo é aberto à visão e todo mundo vê os anjos. É outra coisa. É outra coisa. É outro ânimo. É outro entusiasmo. Fortalece a tua fé, aumenta a tua fé. Aumenta a tua confiança. Deus sabe disso, senão não teria feito isso. Você imagina a hora que ele olhou e viu um monte de cavalos e carros e cavaleiros de fogo. É outra coisa. Busque abrir os seus olhos espirituais. Interceda para que os outros, para aqueles que andam com você, na obra, na empresa, na família, interceda, no ministério, que os olhos deles sejam abertos. Isso vai facilitar as coisas. Se todos nós tivéssemos a visão aberta, vai facilitar as coisas. Facilita, aumenta a confiança. Nós vamos conseguir caminhar de uma maneira mais fácil. Não vamos perder tempo. Vamos ser mais eficientes, vamos ser mais produtivos. Eliseu, pela fé, Deus abriu os olhos dele e ele conseguiu ver Elias. Então eu posso pedir pela fé para que os meus olhos sejam abertos. Mas aqui também houve a intercessão. Eliseu intercedeu por Geazi e falou, Deus, abre os olhos dele. Então, duas coisas, busque para que a sua visão, você com Deus, no teu período de oração, onde você está a sós com o Senhor, pede, Senhor, me amplia a minha visão, para que eu possa enxergar aquilo que eu não estou vendo, para que eu possa ver aquela situação que está em trevas, o que está por trás daquela situação. Eu preciso ampliar a minha visão em todas as áreas. Então peça a Deus e interceda, Senhor, que as pessoas que caminham comigo tenham a visão aberta. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor está mostrando para mim, mostra para os outros. Senão você vai gastar às vezes muito tempo para convencer as pessoas. Mas se Deus abrir os olhos dela, elas vão ver aquilo que está acontecendo. Então ore, interceda. Existe uma importância nisso, de se abrir os olhos espirituais. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho e nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais.
e os guiou a Samaria. Então ali, além de ele abrir a visão de Geazi, pedir para que Geazi enxergasse, ele sabia a quantidade de ajuda do céu que estava ali em volta dele. Fale assim, existe uma importância. Deus saber a quantidade de ajuda do céu que está ao meu redor. Põe a mão no seu coração, fala assim, ao meu redor existe ajuda do céu. Amém, irmãos? É importante isso. Nós estávamos orando na quinta-feira, foi tremendo, e isso foi uma motivação até para a minha pregação. Nós estávamos orando no nosso grupo lá de empresários, e uma pessoa falou assim, eu estava falando que eu estava bem pela fé. É como se fosse uma mentira, né? Alguém perguntou, mas você está bem? Eu estou bem, mas é tipo pela fé. E ele estava falando isso no sentido de um recurso. É como se ele falasse assim, você tem recursos? Eu tenho. Deus vai me dar o recurso, mas eu não estou vendo, então parece que eu estou mentindo. E nisso, automaticamente, Deus me abriu a visão e eu vi um depósito com o nome dele cheio de recursos no céu. E quando eu falei isso para ele, o semblante dele mudou, ele começou a chorar, começou a rir e falou assim, eu creio. Então, existe um poder de Deus sendo derramado e abrindo as nossas visões. E quando nós vemos isso, é mais fácil de nós tomarmos posse das coisas. Porque existem recursos do céu para nos ajudar. E muitas vezes nós ficamos na força do nosso braço. Eliseu ali, Geazi podia ter saído correndo. E daí iam dominar ele e iam prendê-lo. Por causa de falta de visão. Eles podiam usar as forças do braço. Eliseu podia tentar convencer ali, não, mas não fui eu, olha, vamos fazer, não, Eliseu não está aqui, se escondeu embaixo da cama, podia fazer várias coisas, mas ele optou, por ele ter a visão aberta, ele optou pelos recursos espirituais. Existem favor do céu, ao nosso favor aqui agora, nesta hora, existe favor do céu na segunda-feira na tua empresa. Existem anjos do Senhor ao nosso favor para fazer que as coisas aconteçam. E não existe nenhuma resistência maligna para que isso não venha acontecer. Não existe nada que pode impedir o poder de Deus. Nada pode impedir os planos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Não existe impedimento para o Senhor. O Senhor dá uma palavra, ela vai, não volta vazia. O inimigo não pode segurar nada que é seu. Nada pode resistir ao Senhor. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. O Senhor determinou, acontece. Nada. E isso está a nosso favor. Existem recursos no céu. Existem recursos para nós aqui, sobrenaturais, que nós precisamos enxergar. Você enxerga, aí você usa. Às vezes a gente não usa porque não enxerga. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha. Quantas vezes que a gente fez alguma coisa e de repente passou, eu não sabia. Eu não sabia que tinha. Tinha uma história uma vez que me contaram que foi bacana, que a pessoa queria vir para o Brasil e veio da Itália e ele economizou um dinheiro lá para comprar a passagem, e economizou, e comprou a passagem mais barata lá do navio, e aí ele falou, poxa, eu não vou ter dinheiro para comida, e daí pegou um queijo, ele tinha um queijo lá, acho que era mineiro, né, pastor Cícero? Era um queijo, né? Acho que era um mineiro italiano, né? E enrolou um queijo e cada dia ele comia um pedacinho de queijo, economizando ali. E aí ele via aquelas pessoas indo lá para o restaurante, para o café da manhã e tudo, né? E aí no último dia da viagem, uma senhora olhou aquilo e ela tinha notado, ela falou, mas por que você só come queijo, né? Porque você é mineiro só, né? E daí ele falou, não, é porque eu não tenho dinheiro para... Daí ela falou assim, mas aqui no navio, tudo está à vontade.
Você não precisava ter comido só queijo. A sua passagem já dava direito para tomar o café, para comer, para jantar. Isso é uma história. Mas já aconteceu isso comigo lá em casa. Eu estava com vontade de comer alguma coisa, daí não comi, daí, né? Comi outra coisa. Daí quando eu vi a Patrícia, não, mas tinha na geladeira. Eu falei, né? Então às vezes acontece. Esses dias eu cheguei em casa, daí tem uma pizzaria do lado da minha casa. Pela misericórdia, né? Você tem um gordinho, tem uma pizzaria do lado de casa e ainda sempre tem promoção, né, Tiago Abrão? Tiago Abrão gosta da promoção. Na segunda-feira, compra uma, ganha outra, né? É uma benção. E aí eu olhei aquela pizzaria, falei, não vou gastar hoje, também não vou engordar, tá? Mas fiquei com vontade de comer pizza. E aí fui lá, né? E peguei um pãozinho, manteiga e tal. Mas fiquei com vontade da pizza e tal. Aí tinha um pedacinho de pão só e tinha outro pacote fechado. Daí eu peguei um pedacinho de pão e fui colocar no lixo o plástico, né? Do pão que eu tinha aberto para pegar o outro pão e pôr. Quando eu joguei no lixo ali de fora, eu vi que tinha 2 caixas de pizza no lixo. Eu falei, opa, como assim? Né? E a Patrícia estava na aula de inglês, o Pedro estava na aula da universidade, então eles não tinham visto eu chegar. Eu falei, como assim, 2 caixas? Opa, vou ir para o forno. Abri o forno, estava lá. Eles já tinham comido e tinham deixado para mim, estava até quentinho. Eu falei, glória a Deus. Abençoado. E ainda o meu filho pagou ainda. Nossa, dupla honra, né? E aí, guardei o pão ali, comer depois. Comi a pizza. É assim no mundo espiritual. Às vezes a gente passa fome no mundo espiritual, tendo um monte de comida do lado. Fica apertado no mundo espiritual, no mundo natural, tendo um monte de coisa que Deus mandou para nós, por falta de nós vermos. Isso foi uma falta de ver. Às vezes está escondido, está lá no forno, escondidinho. Tinha até pizza doce, tinha salgado e doce, olha que benção. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. O que está disponível para mim, Senhor? O Senhor, Ele é fiel para completar a obra que precisa ser completada na nossa vida. E essa obra muitas vezes precisa de recursos, seja financeiros, naturais, espirituais, tem tudo. O Senhor, Ele é um Deus que não falta nada. Não falta nada para o Senhor. Não tem falta de nada no céu. Vamos abrir os nossos olhos. E aqui, Ele além de tudo, Ele sabia o que tinha. Ele falou assim, cega, Senhor, cega eles. Então um homem dominou um exército. Um homem. Pode vir um exército do inimigo que você domina com o Senhor. Com o Senhor pode vir um exército, pode vir principado, pode vir potestade, pode vir o que vier. Porque nós tendo o Senhor, nós não vamos ser derrotados. E não só pegou esse exército, não só cegou, porque ele podia ir embora, ele podia cegar e ir embora, mas ele queria fazer uma obra completa. Ele falou assim, vem comigo aqui, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, me segue aqui. E levou eles lá em Samaria. E o versículo 20 diz que sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Né? O rei de Israel, quando eles abriram os olhos, estavam lá rodeados de um exército maior que o deles, ali preparado para acabar com eles. Mas o rei respeitava o profeta e falou, posso matar eles. Olha, eu trouxe aqui de mão beijada. E quando mais ele disse, né? Eliseu disse, não os ferirás.
Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Amém? Olha que tremendo isso. Não precisou matá-los. Se matasse eles, Deus também dava sabedoria para Eliseu. Se matasse aqueles soldados, iam vir outros. Iam falar assim, opa, o que aconteceu? Deu uma guerra lá. Não. Eliseu falou assim, eu vou mostrar para eles o poder de Deus. Olha, tem um tal de Eliseu lá que cegou todos os nossos. Se tivesse o dobro de soldados aqui, ia ficar o dobro de cegos. O quádruplo de soldados ia ficar o quádruplo de cegos. Ele cegou todo mundo. E nos levou lá em Samaria. Os caras podiam matar a gente. Mas ele falou, não mata. Nos deram pão, água. Além disso, nos deram um banquete. E nós forramos a nossa barriguinha. E a gente veio para cá, ó. Nós não vamos voltar lá não. E com certeza esses caras chegaram e falaram o que aconteceu para os seus amigos, para os outros soldados que não foram, para o seu filho, para o seu pai, para o seu tio, para o seu sobrinho, para os seus amigos, para quem estava na aldeia ali. E o temor. E eles não invadiram mais. Esta foi a estratégia que Deus fez. Uma pessoa dominou um exército e fez com que cessasse, porque ele tinha visão. E olha que interessante, para um ele pediu para abrir a visão, para os outros ele tirou a visão. Então você também pode pedir para que Deus cegue o inimigo para que não te veja. Deus cega os inimigos para que eles não me vejam. Cega os inimigos. Você tem esse poder de ficar invisível no mundo espiritual, para que ninguém te toque. E uma vez eu vi um testemunho de uma irmã, de uma missionária lá no Rio de Janeiro. E um rapaz tinha se convertido e ele era do tráfico. E as pessoas foram lá e falaram assim, nós vamos matar ele. Ele se converteu, tudo, mas nós vamos matar ele. E rodearam a casa dele e estavam esperando ele chegar, mas ele já estava dentro de casa e ele estava escondido. E eles ligaram para essa missionária e falaram assim, olha, eles estão aqui, eles estão com metralhadora e vão matar meu filho. E o que eu faço? E a irmã falou assim, ó, vou orar para Deus. Depois eu vejo o que fala, mas fiquem quietos ainda. E ela orou para o Senhor e o Senhor falou, vai lá. E disse que ela pegou e foi lá, entrou na casa, os caras com metralhadora, passou pelo meio deles, bateu, entrou, falou assim, agora nós vamos orar. Oraram, e Deus falou assim, ó, leva esse menino agora, tira ele daqui, e fique aí 1 mês fora, daí depois eu vou acalmar toda a situação. E ela falou, então, vamos lá para fora, vou te levar, você vai ficar 1 mês fora daqui, dessa tua região, vamos ficar lá na minha casa e tal. Daí ele falou assim, como assim? Eles estão com metralhadora ali fora. Eu vou cegar eles. Nós vamos sair daqui. Nós vamos passar pelo meio deles. E eles não vão. E foi assim que aconteceu. Diz que tremia, os dois tremiam e cegou eles. Me lembrei de algo agora que aconteceu comigo. Porque essa é uma história que eu ouvi falar. Mas eu vou contar uma que aconteceu comigo. Quando eu era recém-casado, a minha esposa me deu... Cadê o Rione? O Rione vai gostar dessa. Um agasalho do coxa. Né? Bonito. E eu morava ali na Água Verde. Nós morávamos na Água Verde. Morava na Petit Carneiro. E eu estava terminando a universidade na FAI. E eu ia a pé. E aquele dia, tinha acabado de ganhar o agasalho do coxa. Eu peguei... Fui com o agasalho do coxa, a minha malinha, e fui a pé. Eu ia pela Getúlio Vargas... Quando dava ali na Alferes Poli, virava, entrava ali na FAI. Beleza. Na volta, mesma coisa, mesmo caminho, estou voltando. Agasalho do coxa, Getúlio Vargas, perto do Atlético, eu não me toquei que tinha jogo.
E estavam vindo 50 caras da Fanático pela Getúlio Vargas e eu, com o uniforme do Coxa. Não sei se eles iam me bater, mas no mínimo, quem conhece, né, Reone? No mínimo iam fazer eu arrancar o meu agasalho e eu ia chegar de cueca em casa, né? No mínimo, né? Para se eu não levasse uns tabefes. E eu lembro que eu comecei a orar em línguas. Deus poderoso, cega esses, que eles não me vejam. Senhor, em nome de Jesus, que eles não me vejam. E não atravessei a rua, eu fui em direção a eles. E fui macho, né? Esperando por qualquer coisa. Com a minha malinha, né? Eu preocupado com a mala, celular e tal. E fui. Deus de poder, Deus de poder. E eles foram abrindo assim, ó. E eu fui passando no meio deles. Mas eram 50, 60, assim. Eu nunca me esqueço. E eu fui passando pelo meio deles. Nem para o lado eles olharam. Eu não sei o que eles viram. Mas eles vinham assim, deu um temor, e eles foram passando, e eu fui para... Você pode também cegar o inimigo. Não que eles são meus inimigos, né? Mas naquela hora eles iam ser meus inimigos. Naquele momento, né? Porque às vezes dá briga no jogo, quando você vê é um irmão brigando com outro irmão e tal, mas lá no jogo é uma coisa maluca. Então nós podemos cegar o inimigo através da nossa oração. Então, irmãos, existe algo que é tremendo na visão. Vai te economizar tempo, vai aumentar a produtividade, vai fazer com que você veja os recursos do céu que estão disponíveis para você. Mas agora eu quero contar o mais importante, porque isso são benefícios que nós temos quando a nossa visão é aberta. Mas eu quero te contar a coisa mais importante. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 29. Mateus 20, versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Logo viram, e eles o seguiram. Irmãos, o maior benefício, aqui nós estamos falando de olhos espirituais. Nesse versículo aqui nós estamos falando de olhos naturais. Mas não foi só olhos naturais. Porque Jesus curou muitos cegos. E quando eles enxergavam, a Bíblia não diz que seguiam Jesus, que glorificavam o Mestre. Nossa, estou enxergando, que bênção! A cor azul, que bênção! Hã? Olha só, que alegria! Poder ver o pastor Dinei, poder ver o Samuel, poder ver as cores, poder ver os passarinhos, papagaios, poder ver um cachorro, poder ver as árvores. Olha que bênção, isso é natural. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, nesse caso aqui, não foi só os olhos naturais, mas os espirituais. E eles viram o Mestre. Eles viram Jesus. E o maior benefício dos nossos olhos espirituais serem abertos é ver o Senhor Jesus Cristo e o seguir de todo o nosso coração. Porque quando você tem os olhos espirituais abertos e enxerga o Senhor Jesus Cristo,
você enxerga todas as riquezas que tem nele. E eu não estou dizendo agora de riquezas naturais. Eu estou dizendo de coisas que são muito superiores a isso. Que são muito superiores a você cegar um exército. Muito superiores a você ter recursos disponíveis de dinheiro para você fazer a obra. Muito superior a recursos naturais. Mas você consegue ver algo que não tem dinheiro que compre. Você vai ver a salvação. Você vai ver o amor de Deus. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Foi cantado aqui. E nós vemos. Você consegue ver alguém que morreu por você. Que realmente nos tirou de uma vida medíocre. De uma condenação para o resto da nossa vida. Quantas famílias são condenadas e não conhecem o Senhor, e nós conhecemos o Senhor e sabemos que vamos nos encontrar no céu. Muitos aqui já perderam entes queridos, até agora pela Covid, eu sei que alguns aqui já perderam, mas temos a esperança de encontrar no céu, porque cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando os nossos olhos foram abertos, nós vemos a salvação. Nós vemos o amor que Ele teve por cada um de nós, e isso constrange o nosso coração, e isso muda e transforma a nossa vida. Então existe uma importância em ver Jesus, e os meus olhos precisam ser abertos para que Jesus seja revelado, e que eu veja o completo, para que eu não fique olhando só às vezes uma bênção, porque muitas vezes nós recebemos uma cura, recebemos algo de Deus. Quantos que receberam algo de Deus e não voltaram nunca mais? Seja numa igreja, seja num hospital, seja em algum lugar. Oraram, clamaram, receberam, mas os seus olhos foram abertos apenas para aquela situação. Então clame e ore para que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Para que olhem no profundo de Jesus, no coração dele, consigam enxergar o coração dele, para ver as riquezas que tem lá, que são muito maiores do que as riquezas naturais, que são muito maiores do que você poder ver as cores, ou sentir o cheiro das coisas, ou sentir o gosto das coisas. Quem tem perdido aí o paladar na Covid, sabe o valor que dá. Quem tem perdido, às vezes, o fôlego. Quando nós conhecemos Jesus, não tem nada parecido com o amor que Ele tem por nós. Não tem nada parecido. Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse os teus olhos. Você que está em casa também, feche os teus olhos. E peça para que o Senhor se revele a ti, para que você possa ver o profundo do coração dEle, para que você possa entender as riquezas que nós vamos ter na glória, para que você entenda o reino de Deus que está aqui, que você possa enxergar o reino de Deus, que você possa enxergar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa receber a salvação, que você possa receber o Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Que você possa convidar o Senhor Jesus Cristo para ceiar contigo. Que mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra vitória, que você conheça o Senhor, que você tenha o Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, nós vamos louvar ao Senhor agora. Peça para que o Senhor abra os teus olhos e você veja Jesus. O que Ele tem para você não tem como a gente olhar com os olhos naturais. O que Ele tem para nós não podemos sentir com o nosso coração natural.
É muito superior. Irmãos, é muito superior, é muito superior. Que você possa deixar o Senhor Jesus Cristo entrar agora. Ele é o Rei. Ele é tudo. Ele tem todas as soluções. Ele tem todo o poder no céu e na terra.